L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Vamos, galera, que o tempo é curto e o compromisso é longo, o compromisso é extenso, o compromisso tem mais de anos já. Você está escutando Para Acabar com o Juízo, episódio, se eu não me engano, 178, o seu podcast semanal de leitura do Antiédipo, né? Então, bora lá. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. É esse programa de leitura mesmo, né? Que a gente fica aí inventando moda. Não tem muito o que dizer porque não tem muito tempo, né? Mas estamos bem. Meu ataque de mania tá uma reduzida, sim, também porque não há ataque de mania que dure a privação de sono que o próprio ataque de mania proporciona, então estamos baixando a bola. Lembrei uma coisa importante, vou mandar um forte abraço para uma ouvinte especial aí, dona Cris Grischek, queridíssima amiga, irmã, poeta, psicóloga, companheira de doutorado e sobrevivente de voos turbulentos surreais aí, né? Dos mais diversos voos turbulentos surreais. Parceira de fobia de avião, caralho, que prazer, que honra ser seu parceiro de fobia de avião. Sobreviveu recentemente aí um voo punk, né? Fazer o quê? As rotas sulistas são muito difíceis, cara. Pô, já peguei uns voos e uns ônibus lá, não sei o que é pior, pegar voo ou pegar ônibus pro Rio Grande do Sul. Coisa punk. Mas enfim, forte abraço aí pra Cris Grischek. E vamos lá, que tem um sobrenome muito, muito espetacular, né? Espero que você, senão eu vou te avisar, falei seu nome lá, agora você tem que ouvir, tem que comprometer a ouvir. 20 minutinhos colocado aqui, tô com o livro na mão, o livro em formato presencial, é o livro celuloso, de celulose. Fiquei longe que eu tava pegando o livro, calma aí. Livro na mão, chicletinho na boca, vai ter um masque-masque, então, 20 minutinhos marotos. Estamos aqui, cara. Nós estamos aí, pergunte, como já diria o Timaya, pergunte ao gorila em que ano nós estamos. Página 343. O capítulo segue sendo 3, né, para sempre, todo sempre, mas a gente está no parágrafo 3.10.8, a desterritorialização e as reterritorializações capitalistas, sua relação e a lei da baixa tendencial. E ele tem 2 páginas, acho que vamos lá. Vamos dar-lhe. Este aspecto essencial da regulação pelo Estado se explica ainda melhor quando vemos que ele está diretamente fundado na axiomática econômica e social do capitalismo como tal. Então, esse negócio ANCAP é meio caô, né? É a grande teoria do Deleuze e Guattari, que esses ANCAP é tudo otário, né? Nada mais capitalista do que essa entrada do Estado, né? Essa ligação com o aparelho de Estado, né? Essa regulação é fundamental. Aí, falando Estado e as sirenes. É a própria conjunção de fluxos desterritorializados que desenha neoterritorialidades arcaicas ou artificiais. Isso aqui é interessante, né? Quando esses fluxos desterritorializados, seja dos trabalhadores, seja do dinheiro, né, se conjuntam, eles desenham neoarcaísmos, neoterritorialidades arcaicas e artificiais. Ele está falando, né, por que o capitalismo parece ser tão desterritorializado e ele ainda se prende tanto aos conservadorismos, né, de qualquer ordem, os conservadorismos raciais, os conservadorismos sexistas, os conservadorismos étnicos, né, essas porras todas muito malucas. E efeitos de grupo burocráticos, assembleístas, não, burocráticos mesmo, né, esses efeitos de acumulação de poder, já que parece que tudo está desterritorializado, por que tem uma acumulação tão forte assim disso que é entendido como poder, né? Marx mostrou qual era, propriamente falando, o fundamento da economia política. 2 pontos. A descoberta de uma essência subjetiva abstrata da riqueza, no trabalho, na produção, assim como nos desejos. Diríamos também. Então vou repetir aqui a frase de Marx, né? Marx mostrou qual era, propriamente falando, o fundamento da economia política. A descoberta de uma essência subjetiva abstrata da riqueza. Então a riqueza não é algo só material, né? Mas existe uma essência subjetiva abstrata, né? Uma forma de relação, parece, com a riqueza, né? Só um instantinho, chegou uma mensagem aqui.
de Tetênio e da K. Beleza. Tudo em ordem. Notificação do Gil do Vigor no Twitter, coisa importante também. Meu amigo Gil do Vigor. E o que o Deleuze e Guattari, né, no abstrato da riqueza, no trabalho ou na produção? Né? Aí que está a essência subjetiva abstrata da riqueza, no trabalho ou na produção, assim como no desejo, diríamos também. Então, legal esse tripé aqui, né? Desejo, trabalho e produção. Tá? Aí que estão a essência subjetiva abstrata da riqueza. Né? Muito interessante. É só um acréscimo, né? Deleuze e Guattari segue marxianos. Parênteses, aspas. Foi um imenso progresso quando Adam Smith rejeitou toda a determinação da atividade criadora de riqueza e considerou tão somente o trabalho. 2 pontos. Nem o trabalho manufatureiro, nem o trabalho comercial, nem a agricultura, mas todas as atividades sem distinção. 3 pontos. A universalidade abstrata da atividade criadora de riqueza. Fecha aspas, fecha parênteses. Nota de rodapé 104. Marx, Introdução Geral à Crítica da Economia Política. Economia e Filosofia Paris, e aí a menção, tem a nota do tradutor, que o Adam Smith é um outro pensador da economia e das trocas, né, anterior a Marx, que viveu de 1723 a 1790, muito conhecido como um defensor? Um certo... Ele é muito discutido como um expoente do liberalismo, né, se não me engano. Eu sou muito ruim de economia, gente. Se tiver um economista ouvindo aí, eles não existem, né, então... Foda. Eis o que se diz em relação ao grande movimento de descodificação ou de desterritorialização. Que eu fico meio puta que eles não diferenciam esses dois, né? Essa descodificação dessa desterritorialização, mas tudo bem. 2 pontos. A natureza da riqueza não é mais procurada do lado do objeto, em condições exteriores, máquina territorial ou máquina despótica. Isso faz muito sentido, né? A natureza da riqueza, essa é a teoria marxiana sobre a desterritorialização. Daí, é interessante, né? A gente pode pensar desse jeito. Se a gente pensa desterritorialização e descodificação no Freud, por que eles bebem do Freud e descobrem a desterritorialização? Acho que essa, vou reformular o enunciado. Como Deleuze e Guattari descobrem o movimento de descodificação e desterritorialização no Freud? A partir da produção inconsciente, principalmente do que é entendido como processo primário, que não respeita as molaridades, né, de forma alguma. O sonho, por exemplo, é um grande exemplo dessa produção do processo primário, pelo menos a ação do sonhar, né, onde, através da condensação e a metáfora e a metonímia, a condensação e a... Eu esqueci o outro, vai ficar... Tudo pode ser tudo de alguma forma, não existe não e nem existe tempo, né? Tem algo de uma molecularidade ali, onde as coisas se misturam transversalmente, né? Não há molaridade ali, até há, né, molaridade, mas ela está totalmente subordinada a essa produção surrealista mesmo do sonho, né? E ali eles conseguem encontrar o processo de desterritorialização e de descodificação em Freud. E aqui tem um outro trabalho, né, que é o como ver esse processo de descodificação e desterritorialização em Marx. E especificamente como o capitalismo, a partir de Marx, como o capitalismo captura esse modelo do desejo que é descodificado e desterritorializado no antiédipo. E aqui está, né? A natureza da riqueza não é mais procurada do lado do objeto. Não é o próprio objeto e a sua extração da natureza, e não há um valor em si, não há um código em si do que vale um objeto, de alguma forma. Mas em condições exteriores, máquina territorial ou máquina despótica, que é o que as máquinas pré-capitalistas, né, a territorial despótica, faziam, né? E essa busca ao lado do objeto, em condições exteriores, a partir da dimensão, acho que eu vou me corrigir um pouco, a partir de certa dimensão da troca, ainda é político, né? Mas aqui, ó, vamos ver se ele segue. Marx, porém, logo acrescenta que essa descoberta essencialmente cínica, entre aspas, é corrigida por uma nova territorialização, como um novo fetichismo ou uma nova hipocrisia. E aqui a gente tem essa relação forte também entre o fetichismo e a reterritorialização em Deleuze e Guattari, né? E aí essa relação de Marx e Deleuze e Guattari também.
E essa lógica da desterritorialização, né? Desculpa, deu um bug aqui, deu uma cansada. Mas voltando à coisa, que é isso, né? Se a natureza da riqueza não é mais procurada ao lado do objeto, em condições exteriores, máquina territorial ou máquina despótica, que é isso que eles faziam. Mas, como está colocado aqui, né? A essência... Cadê? A essência subjetiva abstrata da riqueza, no trabalho ou na produção. E aí, no caso deles, Guattari coloca mais desejo também, né? Isso que eu estou entendendo, é isso. Como que... Pô, eu fiquei confuso agora. Como que dá essa abstração do valor do objeto, né? Como que isso se dá, essa abstração do valor do objeto? E por que isso não é, pelo que eu estou entendendo, uma riqueza, uma natureza, né, desse valor, dessa riqueza? Por que ela não é ao lado do objeto ou em condições exteriores? Quando ela se torna... Eu estou entendendo uma oposição aqui, né? Quando ela se torna abstrata no capitalismo, né? É isso, eu não capturei ainda qual que é essa diferença, mas eu acho que tem uma diferença aqui interessante. Enfim, posso estar viajando também. Vou repetir isso aqui. Marx, porém, logo acrescenta que essa descoberta, que é essa abstração do valor, né, da riqueza, essencialmente cínica, entre aspas, é corrigida, esse cinismo total do tudo vale tudo, né, é corrigido, tudo vale qualquer coisa, é corrigido por uma nova territorialização, ou um movimento de territorialização, como um novo fetichismo, ou uma nova, entre aspas, hipocrisia. A produção, como essência subjetiva abstrata, só é descoberta nas formas da propriedade que a objetivam novamente, que a alienam ao reterritorializar. Então aqui que é o ponto que a reterritorialização acompanha imediatamente a desterritorialização do valor do produto e da riqueza, né? A produção, como essência subjetiva abstrata, a atribuição generalizada de valor, pelo que eu estou entendendo, posso estar totalmente equivocado, mas é como eu estou conseguindo traduzir, só é descoberta nas formas da propriedade que a objetivam novamente. É só quando ela só... É quase como se... Quase não, acho que é isso mesmo, né? Elas só podem ser vistas, percebidas, entendidas quando a riqueza se torna propriedade. Por mais que a riqueza tenha uma fluidez enorme de produção de valor, porque ela está nessa relação da essência subjetiva abstrata, ela tem uma essência subjetiva abstrata, é só quando ela se torna propriedade que ela se desacelera para você reparar nela de alguma forma e você consegue vê-la objetificada, vê-la molarizada de alguma forma, né? E alienada. Alienada no sentido de separada do outro de alguma forma, né? De atribuída ao outro também, ao reterritorializá-la. E também excluindo, né? Estou entendendo isso. Não sei, posso estar viajando, mas vou reler essa frase, ver se isso faz sentido a partir do que eu estou pensando. A produção como essência subjetiva abstrata só é descoberta nas formas da propriedade que a objetivam novamente, que a alienam ao reterritorializá-la. Então, de um lado tem a descodificação total, mas é no lado da propriedade privada que essa essência amorfa, né? Essa essência não só amorfa, mas subjetiva abstrata do valor e da riqueza é possível de ser vista, né? Onde ela é encontrada, né? E ela dá essa ilusão de sempre ter estado lá, né? Dessa força que a propriedade privada se justifica por si mesma, né? No capitalismo. Não foram, vou ficar por aí, tá? Tô viajando. Não foram só os mercantilistas que, pressentindo a natureza subjetiva da riqueza, tinham-na determinado como uma atividade particular, ainda ligada a uma máquina despótica, entre aspas, fazedora de dinheiro, fecha aspas. Não foram só os fisiocratas que, levando ainda mais longe este pressentimento, ligaram a atividade subjetiva a uma máquina territorial ou reterritorializada sob a forma de agricultura ou de propriedade fundiária. Vou terminar de ler para depois fazer um disclaimer que eu também não entendi muito bem. Até mesmo Adam Smith só descobre a grande essência da riqueza abstrata, subjetiva, industrial e desterritorializada, reterritorializando imediatamente na propriedade privada dos meios de produção. Então aqui eles estão falando de três tipos de vertentes econômicas, né, que diferentemente de Marx, não conseguiram enxergar todo o caráter desterritorializado do capitalismo e da riqueza no capital, né? Então aqui, vou reler esse trecho.
Como que são esses três? Os mercantilistas, os fisiocratas e o próprio Adam Smith liberal, né? Como que eles tiveram certos limites de enxergar e de alguma forma eles bateram, né, nessa questão da propriedade. Não foram só os mercantilistas que, pressentindo a natureza subjetiva da riqueza, quase como no movimento da sociedade contra o Estado, né, que consegue ver o Estado antes dele vir, né, pressentindo a natureza subjetiva da riqueza, tinham determinado como uma atividade particular ainda ligado a uma máquina despótica, entre aspas, fazedora de dinheiro, fecha aspas. Então, provavelmente tem uma relação dos mercantilistas, provavelmente, né, muito vinculada e atrelada ao Estado como total regulador, como fazedor de dinheiro, talvez, né? Eu não sei quem são os mercantilistas dentro do campo da economia, se é que eles estão falando de uma corrente econômica. O que eu sei é que aqui é uma corrente do pensamento econômico, né? Não foram só os fisiocratas, isso é que eu sei, né? Que o Foucault estuda essa porra também, eu pulo essas partes porque eu não entendo, que levando ainda mais longe esse tipo de pressentimento, mesmo dos mercantilistas, ligaram a atividade subjetiva a uma máquina territorial ou reterritorializada sobre a forma da agricultura e da propriedade fundiária, para pensar que talvez as riquezas proviessem da agricultura e da propriedade fundiária. E até mesmo Adam Smith, que é um cara já dentro do escopo do liberalismo, só descobre a grande essência da riqueza, abstrata subjetiva, industrial e desterritorializada, reterritorializando imediatamente na propriedade privada dos meios de produção. E aí é o erro, o erro, né, de alguma forma, a adversidade aí do próprio liberalismo até hoje, né, de não abrir mão dessa reterritorialização da essência subjetiva abstrata da riqueza à propriedade privada, como se ela fosse mais essencialista, né? Confundir as molecularidades com molaridade, tal como a psicanálise faz de alguma forma, né? Acho que é isso que eu estou entendendo. Parênteses. E a esse respeito, não se pode dizer que a chamada propriedade comum mude o sentido deste movimento. Fecha parênteses. E mais, se já não se trata de fazer história da economia política, mas a história real da sociedade correspondente, compreender-se-á ainda melhor porque o capitalismo não para de reterritorializar o que ele primeiramente, desterritorializa. É em O Capital que Marx analisa a verdadeira razão do duplo movimento. 2 pontos. Por um lado, o capitalismo só pode proceder desenvolvendo sem parar a essência subjetiva da riqueza abstrata. Então é isso que ele faz, né? Por um lado, o capitalismo só pode proceder desenvolvendo sem parar a essência subjetiva da riqueza abstrata. Produzir por produzir. Bem, faz sentido, né? Melhor até do que atribuir qualquer valor é o produzir pelo produzir. Ele não pode parar, né? Isso é, entre aspas, a produção como um fim em si mesma, o desenvolvimento absoluto da produtividade social do trabalho. Muito legal, fecha aspas. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, ele só pode fazer isso no quadro de seu próprio objetivo limitado, enquanto modo de produção determinado. Só pode ser dentro do próprio capitalismo. Entre parênteses, produção para o capital. Desculpa, aspas. Produção para o capital, fecha aspas, valorização do capital existente, fecha aspas, rodapé 105, o capital, capítulo 3, conclusões. Volume 3, conclusões. Sobre o primeiro aspecto, ou seja, a essência subjetiva, patati patatá, produzir por produzir, né? Sobre o primeiro aspecto, o capitalismo não para de ultrapassar seus próprios limites, desterritorializando sempre mais longe, entre aspas, dilatando-se numa energia cosmopolita universal que subverte toda barreira e todo lime, fecha aspas. Acho que eu falei parênteses, né? Então abre aspas, fecha aspas. Ponto e vírgula, mas sobre o segundo aspecto, estritamente complementar do primeiro, ou seja, aquele que só consegue gerar sua produção para sua própria produção, o capitalismo não para de ter limites e barreiras que lhes são interiores, imanentes, e que precisamente por serem imanentes só se deixam ultrapassar reproduzindo-se numa escala ampliada. Parênteses, sempre mais reterritorialização, local, mundial e planetária. Agora, por que não dizer cósmica também, né? Espacial. Fecha parênteses. Eis porque a lei da baixa tendencial, isso é, dos limites nunca atingidos porque sempre ultrapassados e sempre reproduzidos, nos pareceu ter como corolário e mesmo como manifestação direta a simultaneidade de 2 movimentos, de descentralização e de reterritorialização. Interessante, né? De uma forma que eu acho que o inconsciente também, né, ele funciona por descentralização e reterritorialização. Na verdade, é o grande jogo de movimento de substituição, o processo, né,
como substituição à dialética, tem essa dimensão de especificidade, né, da relação da territorialização, da desterritorialização e da reterritorialização. Mas no antiédipo talvez seja onde eles sejam mais, muitas aspas nisso, estruturalistas, né, onde você ainda procura uma fórmula para explicar os processos, né, no plural, assim, generalizar os processos a partir dessa métrica. Mas eu acho que por uma relação muito própria com a história, com a noção de história, e por conta dos recursos com que eles vão descrever essa imagem do pensamento a partir dos processos de desterritorialização, se diferencia sim da dialética. O quanto eu não sei, porque eu não conheço tanta dialética, então eu não falaria a coisa mais boba do síntese, antítese e tese, né, que é muito, eu sei que é muito bocó, né? Então, como eu nunca li, não vou ler Hegel, é uma promessa, não vou ler Hegel. Se eu ler Hegel uma vez na vida, se você me ver com a lógica do espírito em algum momento na minha mão, você dá um tapa na minha cara, por favor. Tapa bem dado, assim. Eu vou gostar, mas eu vou entender do que você está falando. E aí, galera, a gente tem tempo ainda, quase nada, né? Então vou jogar a conversa fora, porque a gente está terminamos o parágrafo. Estamos agora no parágrafo 3.10.9, os dois polos da axiomática, o significante despótico e a figura esquizofrênica, paranoia e esquizofrenia. Cada vez mais a gente se aproxima para pensar as tarefas da esquizoanálise. E a gente está na página 345, faltam só 15 páginas. Não vamos terminar esse capítulo esse ano, mas a gente vai avançar bastante. Não, a gente não vai avançar bastante não, a gente vai terminar no começo do ano que vem, assim, lá para janeiro, fevereiro eu acho. A gente já tá lá no capítulo 4. Legal, né? Acho divertido isso. Então, beleza. Só esperando dar o alarme para desligar. Eu preciso fazer xixi antes do próximo atendimento. Parfé. Olha esse barulhinho da vibração. Deixa eu ver se dá pra ouvir. Pô, ele não tá vibrando não, né? Bom, vocês vão ter que acreditar em mim que bateu aqui. Tá dando aqui relógio Soneca 458. Então, é isso, meus jovens. Um beijo forte no seu coração. Semana que vem ainda temos para acabar com o juízo. E aí, recesso de 2 semanas. E em janeiro a gente volta para terminar com o capítulo 3. 2025 vai ser um ano inteiro aí pra gente ler Eu não lembro há quanto tempo eu tô no capítulo 3, né? Quanto tempo demorou, depois eu vou dar uma conferida, mas 2025 vai ser inteiro pra gente ler o capítulo 4, quase, né? Talvez a gente termine no ano que vem, talvez não, vamos ver. Beijo no seu coração, me liga. Estamos aqui pro São Paulo, quiser dar uma volta também, tomar um chá, uma cerveja. A gente se vê, tomar um drink. Até mais.